trabalhado, desenvolvido já nesses 4 meses aí que estamos à frente do sindicato. Eu gostaria de deixar aqui para a meditação de todos nós a palavra de Deus que se encontra lá em Eclesiastes, no capítulo de número 3, que diz o seguinte: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todos os propósitos debaixo do céu, há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de saltear, tempo de espalhar pedras e tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de se afastar do abraço. Essa palavra no livro de Eclesiastes, ela traz muito para nós a nossa realidade e tudo que a gente tem passado e o que a gente passa no nosso dia a dia. A Bíblia diz que há tempo para tudo é no tempo de Deus. Muitas das vezes a gente faz um planejamento e a gente quer que aconteça hoje. Mas será que Deus quer hoje? Aquilo que você tem pedido para Deus, será que Deus quer te abençoar hoje? Será que Deus quer dar aquilo para você hoje? Muitas das vezes sim, muitas não. E nós, como seres humanos, nós não temos o dom de saber esperar o tempo de Deus. Então hoje, o nosso sindicato é uma realidade, por quê? Porque nós sabemos esperar o tempo de Deus. No tempo e na hora certa, veio a carta, veio a resposta, veio a decisão da justiça, e hoje nós estamos aqui, na frente do sindicato, fazendo aquilo que a gente consegue fazer de melhor para o trabalhador. Então, com essa palavra, é que a gente agradece a Deus e nos colocamos à disposição de Deus para fazer não a nossa, mas a vontade dele, que é o mais importante. Porque a vontade de Deus ela é soberana sobre nossas vidas. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai de poder e glória, aqui estamos reunidos, Senhor, nessa tarde, juntamente, Pai, com cada diretor, com cada membro do Conselho Fiscal, aqui do Sindilimpo, Pai. O Senhor acompanhou ao longo desses anos a nossa luta, mas nós não desistimos, Senhor, da vitória. E hoje nós estamos aqui comemorando, agradecendo e dizendo muito obrigado ao Senhor por tudo que o Senhor já tem nos feito, por tudo que o Senhor tem nos abençoado. Senhor, nos livra do mal, nos livra da armadilha, nos livra do homem sanguinário, nos livra das artuitas, Senhor. Nos dá uma reunião abençoada. Senhor, que nós possamos sair daqui, Pai, em nome de Jesus, abençoado, esclarecido, e que todas as dúvidas, Senhor, que aqui for levantada, Senhor, que o Senhor nos dê sabedoria para sanar elas. Fica conosco, é o que nós te pedimos e te agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Você tá... Bom, meus amigos, eu vou pedir aqui para a nossa secretária, a Cristiane, ela vai fazer a leitura do edital, da convocação do edital. Toda reunião de diretoria, a gente precisa publicar o edital, seja ela uma reunião ordinária ou extraordinária do trabalhador, a gente precisa fazer essa publicação nos jornais, nas mídias mais vista pela população, né? No caso aqui hoje, o que mais se vê é o Rondônia ao vivo. Então a gente é obrigado a divulgar, fazer esse edital, e aqui a gente vai ler esse edital, a Cris vai ler o edital aqui de convocação para essa reunião, tá bom? Edital de convocação de Assembleia Geral Ordinária. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Empresas Prestadoras de Serviço de Limpeza Urbana e Privada, AC e Conservação no Estado de Rondônia, neste ato representado pelo presidente Aguinaldo José do Nascimento, no uso de suas atribuições, lhe confere o Estatuto Social da entidade. Vem a público convocar a diretoria executiva do Sindilimpo para a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2025, às 17h30, na sede do Sindilimpo, sala 1B. Cito a rua Rafael Vada Silva, número 3817, bairro Liberdade, Porto Velho, Rondônia, às 16h30. Em primeira convocação, segunda convocação às 17 horas, sendo que na terceira e última convocação às 17h30. Com qualquer membro de diretores presentes para discussão e aprovação da seguinte pauta: relatório das atividades realizadas em 2025, Estatuto do Sindilimpo e outros assuntos de interesse da diretoria. Então, está aí a publicação do edital, né? Publicou esse edital convocando aos diretores, Conselho Fiscal,
para que hoje se fizesse presente, para justamente a gente discutir e apresentar tudo aquilo que a gente já fez em 2025 e discutir algumas coisas que a gente vai fazer para 2026, discutir a questão do estatuto, que a gente vai fazer alguma atualização para o ano que vem, e outros assuntos de interesse da categoria. Aqui nós vamos apresentar os itens que a gente vai discutir aqui. Né? O primeiro item é a apresentação do relatório anual, né, de 2025, que a gente vai apresentar. O segundo item que a gente vai apresentar para discussão e aprovação é a atualização do estatuto. Né? Há uma ajuda de custo, é o terceiro item. O quarto item é as despesas sindicais com viagem e manutenção de veículo. Quinto, a aprovação da cesta natalina, que a gente vai estar distribuindo para cada diretor e cada conselheiro do membro fiscal do sindicato, né? Essa cesta natalina que a gente vai estar distribuindo para cada um. Tá? Então a gente vai agora apresentar aqui o nosso relatório, a apresentação institucional do relatório nosso. Bom, olha lá, apresentação institucional. O Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras de Empresas Prestadoras de Serviços de Limpeza Pública Urbana e Privada, Anseio e Conservação do Estado de Rondônia, o Sindilimpo, iniciou as suas atividades no mês de março. Então, como todos é ciente, né, no dia 23 de março, nós recebemos a autorização da Justiça para que ali que a gente iniciasse a representação do sindicato. Neste mesmo ano, teve o início do pedido do registro sindical definido pelo Ministério do Trabalho e Emprego, passando a reter a personalidade sindical como representante legal da categoria profissional, composta por trabalhadores e trabalhadoras com vínculo empregatício nas seguintes áreas: limpeza pública urbana e privada, coleta de resíduos sólidos, domiciliares, comerciais, industriais e hospitalares, serviços de anseio e conservação. Desde então, o Sindilimpo vem atuando na defesa dos direitos da categoria, ampliando a sua representatividade e fortalecendo seu papel institucional e social no Estado de Rondônia. Desde o primeiro momento que a gente assumiu esse posto de representante da categoria, a gente sempre tem prezado pelo diálogo, a gente tem procurado os representantes das empresas, a gente tem procurado as instituições responsáveis, apresentando para elas que a partir de agora é conosco que tem que ser feitas as convenções, os acordos coletivos, né, para esses segmentos, seja ele de limpeza urbana, seja ele de anseio, seja ele de conservação. Algumas empresas têm nos recebido muito bem, outras quer ver o cão, mas não quer ver nós. Isso faz parte do processo, mas o mais importante de tudo isso, nós temos avançado, nós sempre prezamos e deixamos claro que o diálogo é o caminho, né? Então a gente tem tentado dialogar com essas empresas que têm dificultado o andamento da coisa. Caso venha acontecer, como já tem acontecido com alguns que têm dificuldade, o que a gente tem feito? A gente tem acionado a justiça para que a justiça faça valer o que é de direito nosso. Tá? A gente está aqui com o William, que é um dos diretores nossos ali do Hospital Samar, uma empresa terceirizada que presta serviço para o Samar, que é a AMS. Essa empresa não quis reconhecer ele como diretor do sindicato, fez o desligamento dele, né? Ele nos comunicou desse desligamento e de imediato o sindicato entrou na justiça pedindo a reintegração e a justiça determinou que ele fosse reintegrado. Os 2 meses que ele ficou em casa, a empresa teve que ressarcir os 2 meses de salário dele e ainda um danos morais de R$3.000 por ter desligado ele. Então, por que a gente está citando o exemplo do William? Para que todos nós, que somos diretores do sindicato, nós tenhamos uma certeza de uma coisa: nós temos direitos e o sindicato vai fazer valer o direito de cada um de vocês, se for prejudicado na base de vocês. Mas isso precisa chegar para nós, porque se não chegar para nós, o sindicato não tem como agir. Tá? Então, dentro do início nosso, a gente sempre tem prezado por isso: diálogo, conversa. Nós já tivemos negociações de instrumento coletivo. Em 2025, o Sindilimpo realizou ações estratégicas no campo de negociações coletivas. Nós fechamos acordo coletivo com a MB Limpeza, que é aquela empresa que faz aí a limpeza de calçada, meio fio. Tivemos um ganho importante para o trabalhador daquela empresa.
aquele trabalhador ele não recebia 40% de insalubridade, onde ele recebe, aquele trabalhador não tinha banheiro nas frentes de serviço, hoje ele tem o banheiro na frente de serviço, aquele trabalhador trabalha numa escala 5x2, né, trabalha de segunda a sexta-feira. Conseguimos implantar algumas funções que não tinha. Exemplo, nós temos lá o bueirista, que é aquele trabalhador que trabalha dentro do canal lá, para fazer a limpeza do canal. Nós implantamos lá o operador de roçadeira, o pintor, né, aquele trabalhador que trabalha com pintor exclusivo, que pinta calçado e meio fio. Então foi um ganho muito significativo para o trabalhador e também para o sindicato, porque o sindicato, com a chegada da MB ao sindicato, o sindicato ele teve um avanço muito importante, tanto no aporte financeiro, porque o trabalhador ele ganhando, ele vem com o sindicato, né, como também o reconhecimento do nosso trabalho. Hoje, quando a gente chega na MB, a gente é muito bem visto pelo próprio trabalhador, porque diz, ó, o sindicato foi o que conseguiu os benefícios que a gente tem hoje aqui. Nós tivemos também acordo significativo com a Eco Rondônia, um dos pontos cruciais na Eco Rondônia que a gente trouxe. A gente verificou que o salário do motorista, a base do salário do motorista naquele momento estava muito abaixo da realidade do segmento da limpeza. Então, quando a gente chegou lá, o salário do motorista estava R$ 2.956. Nós conseguimos fechar um acordo com ele para que o salário do motorista chegasse a R$ 3.500. E hoje o salário do motorista na Eco Rondônia é R$ 3.500,06. Trouxemos para o trabalhador, que era uma demanda muito pedida, porque nós já tínhamos essa demanda e a empresa cortou. Passamos mais de 7 anos sem receber ticket de alimentação nas férias e nós conseguimos trazer dentro desse acordo para que o trabalhador voltasse a receber o ticket de alimentação nas férias, e isso já está em andamento, já está funcionando. Uma outra demanda que a gente conseguiu como sindicato com a empresa foi fazer com que a empresa não desligasse nenhum trabalhador nessa transição que está ocorrendo da coleta de lixo. A gente exigiu que a empresa enviasse para nós um documento dando essa garantia de que, enquanto no período de transição não tivesse dado a justiça não desse o último veredito, a empresa ia continuar com todos os trabalhadores dentro da empresa pagando seu salário, e a empresa vem cumprindo isso rigorosamente, pagando o salário de todos os seus funcionários, inclusive a folha de pagamento hoje da Eco Rondônia parada, sem realizar nenhum tipo de trabalho, de 1.200.000. E ela continua pagando ao trabalhador. Então isso também está dentro da negociação que o sindicato fez com ela, para que ela desse essa garantia. Ela sempre disse que ia segurar, mas o sindicato precisava de uma garantia de fato, que caso ela descumprisse, o sindicato tem um documento que dê essa garantia. Tá? Nós estamos em negociação com a empresa de limpeza em Ariquemes, que é a Quebec, é uma empresa que faz a coleta de lixo lá. Tivemos alguns problemas na Quebec quando nós chegamos lá, mas com o diálogo a gente conseguiu resolver muita coisa. Essa empresa, ela cumpriu uma convenção de 2023, né? A gente identificou esse problema com o trabalhador, identificamos com a empresa que a convenção que ela seguia não era a convenção correta, e a gente propôs um acordo coletivo com ela, né? E esse acordo está em andamento, porém a empresa já deu alguns avanços. Exemplo, o salário do motorista lá era R$ 3.248, hoje, com um pedido do sindicato, ela já deu aposta para R$ 3.795, já é o que ela pratica lá hoje. O salário do gari era R$ 1.618, foi para R$ 2.045, já é uma aposta daquilo que a gente vai trabalhar na convenção dos garis para o ano que vem, então ela já resolveu fazer isso. E todas as funções ela deu um aumento em torno de 15,42, 15,50, dependendo da função de cada trabalhador. Nós estamos nas finalizações desse acordo. O que é que a gente não conseguiu acordar com a Quebec aí que a gente está tratando? Tipo de alimentação. O valor do tipo de alimentação da convenção é R$ 626,94. O que ela paga hoje lá é R$ 580. A proposta do sindicato para fechar o acordo com ela é R$ 650. É a proposta do sindicato. Por quê? Porque ela vai ficar fora da convenção. É um acordo coletivo. Então, ela ficando fora da convenção, como ela já deu um aumento muito significativo no base, o sindicato entende que R$ 650 é um valor que dá para fechar para que a gente consiga ter um tipo de alimentação de boa qualidade para o trabalhador lá. Estamos na tratativa, a empresa está para lá, ficou de dar uma resposta para nós, nós estamos esperando essa resposta, nós vamos seguir com um acordo coletivo com eles ou não, tá? O item 4, ao longo de março para cá, nós já tivemos em vários pontos do estado
visitando algumas empresas, fazendo algumas reuniões, como também em Porto Velho. É Rondônia, sempre a gente passa por lá, sempre a gente faz uma reunião, trata com o trabalhador, tivemos nos distritos, visitando os distritos Alto e Baixo Madeira, conversando com o trabalhador, filiando, mostrando para ele a realidade do sindicato, a diferença que o sindicato faz na vida do trabalhador. Tivemos na MB também visitando Alto e Baixo Madeira, onde eles têm trabalhadores lá, inclusive a MB, por tudo que o sindicato trouxe de benefício para o trabalhador, a MB ela tem 100% dos seus trabalhadores do distrito filiados ao sindicato. Então, todos os trabalhadores do distrito Alto e Baixo Madeira são filiados ao sindicato. Tá? Estamos trabalhando com um acordo coletivo com a Horizon Aterro, que é o pessoal lá do Aterro. Iniciamos as tratativas, mas quando nós iniciamos essa tratativa, foi no mês de setembro, né? E aí a empresa alegou para nós o seguinte: ó, nós não temos aporte agora para dar um reajuste salarial para o trabalhador, mas a gente já fica acordado que para janeiro a gente inicia as tratativas do acordo coletivo, que a gente não entra em convenção, a gente trata de acordo coletivo individual, porque tem algumas particularidades diferentes da coleta lá do Aterro. E aí a gente já começou as tratativas com eles, já mandamos para ele a pauta daquilo que o sindicato requer para 2026, e aí agora em janeiro a gente inicia a tratativa com ele. Temos aqui a EPVH, que é essa questão da transição do lixo, né? Nós tivemos lá, fizemos reuniões, trouxemos aqui também os diretores da EPVH para conversar, para ver qual era a ideia que eles tinham com relação ao acordo coletivo. Também deram sinal positivo, estão cumprindo todas as cláusulas que tem no acordo da Eco-Rondônia, eles estão cumprindo por não ter acordo coletivo conosco, né? Então eles estão acompanhando o que está acordado com a Eco-Rondônia, eles estão implantando lá. Norte-Sul Serviços de Terceirização, essa empresa é a empresa que faz a limpeza ali na Câmara dos Vereadores e tem outros contratos. A gente já notificou essa empresa, já apresentamos a nossa documentação, estamos aguardando a diretoria dessa empresa entrar em contato com a gente. Eles pediram para agora em janeiro sentar com a gente para a gente começar a tratar da convenção coletiva, porque a convenção coletiva deles é diferente da limpeza, tá? Norte-Sul, a empresa que a Dilma trabalha aqui, que é a EQS, junto com a empresa ali que o William trabalha, que é a ANS, são empresas de anseio e conservação. Então essas empresas ela têm uma convenção diferente da convenção de limpeza urbana, tá? Então nós tiramos, porque é tudo misturado, não dá para entender nada. A gente está fazendo uma convenção de limpeza urbana, que é o pessoal da coleta, aterro, incinerador, e uma separada do pessoal que limpa aí, faz as limpezas de banco, órgãos públicos, né? Que é bem diferente da limpeza urbana. Então essa Norte-Sul Serviço de Terceirização é uma dessas empresas que trabalha nisso, como a GRS Energisa, que é a empresa que trabalha dentro da Energisa, que faz a limpeza da Energisa. A gente já conversou com os seus diretores e também eles estão esperando essa decisão da Justiça de uma ação judicial entre Sintelps e Citilino, né, que inclusive já teve todas as audiências e a juíza está para proferir a sentença. Tanto ela como a Capital também é a empresa que faz a limpeza aqui dos hospitais, né, dos hospitais do Estado. A RLP Serviços Ambientais, essa empresa é uma empresa de coleta de lixo, ela atende 5 municípios, né? Ela atende Jaú, ela atende Pimenta Bueno, Vilhena, atende Rolim de Moura. Essa empresa nós também entramos em contato com ela, já apresentamos a nossa documentação e ela está no aguardo dessa decisão da Justiça para dar continuidade no acordo coletivo. Item 5 ali, as ações institucionais e a representatividade do sindicato. Durante o ano de 2025, o Citilino participou e promoveu diversas iniciativas institucionais relevantes. Nós fizemos um pedido a 2 vereadores da Câmara, né? Moção de aplauso para a categoria da limpeza, já foi aprovado pela Câmara, mas devido a essa transição do lixo, esse problema que está tendo aqui agora, o vereador pediu para dar uma segurada. Essa moção de aplauso ela vai acontecer em 2026, no início de 2026, exclusivo. Essa moção de aplauso ela vai para o pessoal da MB, né? E aí a gente está com a moção de aplauso para o pessoal da Marquise assim que retornar. E em contrapartida, os próprios vereadores eles observaram as ações do sindicato e o próprio vereador ele propôs uma moção de aplauso para toda a diretoria do sindicato. Então nós também vamos receber a moção de aplauso como sindicato representante da categoria
E aí é preciso que quando for divulgar, quando a gente divulgar esse no grupo da diretoria, todos têm que estar lá presentes para receber essa moção de aplauso. A gente vai avisar, a gente vai oficializar as empresas, pedindo a liberação de vocês, para que vocês estejam lá com a gente. A questão é a participação de reunião de transição na Câmara, né, dos vereadores. A gente está ativo nesse processo de mudança da empresa de coleta de lixo. Tivemos várias reuniões com vários órgãos competentes acompanhando de perto. A ação judicial, né, entre Sidlip e Sintel, diante da impossibilidade da realização de reuniões com o SEAC. O SEAC é o sindicato patronal do sindicato das empresas. Então o SEAC ele tem resistido, ele não quer aceitar que a partir de agora ele tem que sentar com o Sidlip para fazer os acordos. Então ele vem recorrendo nas ações judiciais, inclusive dia 16 agora a gente tem uma audiência, né? A gente tem uma audiência na justiça para justamente o juiz dar uma decisão com relação a isso, porque o trabalhador não pode ser penalizado porque o SEAC não quer, né? Então agora a gente está, tudo que vem com relação a impedimento com a convenção coletiva ou o dissídio coletivo, a gente está judicializando, a gente está apresentando e colocando na justiça, tá? Então nós vamos ter essa audiência agora dia 16. Nós tivemos a reintegração aqui do William, que foi falado, né? E aí ele foi desligado, mas a empresa teve que aceitar ele de volta, reintegrar ele de volta e ainda pagar um dano moral de R$3.000 para ele. Com relação ainda à empresa do William, nós estamos aguardando, chamamos o advogado aqui, o advogado Grey, conversou com a gente, entrou com recurso, né? Porque segundo ele entende que a empresa ela não se enquadra dentro da limpeza, né? Então ele entrou com esse recurso, a gente está aguardando esse recurso ser analisado pelo juiz. Então, assim que o juiz analisar esse recurso, o sindicato já vai entrar com um pedido cautelar contra o SAMAR para que o sindicato realize uma reunião lá em extrema urgência com o trabalhador. Ele veio aqui com esse propósito e quando chegou lá no escritório ele fez outro. Então agora a gente está esperando só o juiz dar essa analisada e aí a gente vai entrar com um pedido na justiça para que a gente realize lá uma reunião com todos os trabalhadores. E ele tem resistido desse tipo de liberar para a reunião, tá? Nós fizemos alguns encaminhamentos de pedido de fiscalização ao Ministério do Trabalho e Emprego, ao MPE, e ao Ministério Público do Trabalho com relação à EPVH. Eu acho que todos viram as condições que os trabalhadores estavam trabalhando, se alimentando no meio da rua, não tendo um horário de descanso. Então tudo isso o sindicato ele veio acompanhando também, notificando a empresa, pedindo esclarecimento da empresa. E aí a empresa, todas as vezes que a gente encaminhava ao ofício, a resposta da empresa era sempre negativa, que estava tudo certo, estava tudo tranquilo, que ela estava cumprindo todas as normas trabalhistas, mas de fato a gente em campo, a gente observou que não estava. Então o que a gente fez? A gente fez um relatório detalhado com o MTE, relatando todos os pontos, conversamos com vários trabalhadores, registramos em foto e fizemos a denúncia para que o Ministério Público do Trabalho fosse lá fazer uma visita. E o Ministério Público do Trabalho fez essa visita lá. Eles assinaram um termo, que é o chamado TAC, que é um termo de ajuste de conduta. Algumas coisas melhoraram, outras ainda não, né? E o sindicato tem acompanhado essa demanda. Nós estamos aguardando agora o quê? O Ministério Público do Trabalho, ele vai nos chamar para uma audiência pública, justamente juntamente com a EPVH, para tratar daquilo que foi relatado lá, que foi denunciado. Nós tivemos participação na oficina de convenção de acordo coletivo, né? Para tratar de fechamento de acordo, como que funciona, as melhorias que tem lá no MTE, junto com a superintendência do Ministério do Trabalho, tivemos lá presente. A mediação do Sidlip e SEAC, assim que nós assumimos o sindicato, o primeiro ato do sindicato foi exatamente pedir uma mediação. Isso lá no mês de maio. Essa mediação que nós pedimos no mês de maio, ela só veio ser realizada em novembro agora. Em novembro agora que o MTE conseguiu marcar essa mediação e o SEAC não foi. O SEAC não participou dessa mediação, né? Então, pelo SEAC não participar da mediação, a gente não conseguiu avançar na convenção. A gente não conseguiu avançar na convenção e aí a gente vai ter essa audiência dia 16, tá? Filiação às seguintes entidades sindicais nacionais. Isso é muito importante a gente ter em mente isso, porque isso vem dando o quê? Vem dando visibilidade a nível nacional ao sindicato. O sindicato da limpeza aqui,
né, o sindicato que aqui existia, ele nunca foi filiado a nenhuma federação, nem confederação nacional de resíduos sólidos. Ninguém nem sabia que existia sindicato de limpeza aqui. Então nós procuramos, né, a federação, que é a FENASCOM, Federação Nacional de Anseio e Conservação, que é a FENASCOM, se filiamos nela, se filiamos à CONASCOM, que é a Confederação Nacional, né, se filiamos também nela, estamos lá filiados, e somos filiados à Força Sindical. Por que nós fizemos isso? Porque nós entendemos que se nós andarmos junto com a federação, a confederação e a força sindical, nós temos mais força nas nossas demandas. Nós temos suporte, nós podemos pedir suporte a essas entidades e elas vão nos dar suporte daquilo que a gente precisa. Inclusive, deixar já aqui todos cientes, o ano que vem, né, nós participamos, foi na quarta-feira, né, Cris? Participamos da aprovação de conta da CONASCOM, que é a Confederação Nacional, né, eles convidaram a gente para participar, apresentaram lá o gasto da Confederação, mas eles deixaram para nós uma responsabilidade muito grande. O ano que vem essa reunião vai ser realizada aqui em Porto Velho, aqui na sede sindical. Então nós somos um anfitrião e nós temos que receber eles aqui, com toda a diretoria nossa presente, e dar todo o suporte para eles, porque eles vêm para conhecer a base nossa e também nos dão suporte naquilo que a gente precisar. Tá? Então ele já, o Moacir, que é o presidente, ele já deixou isso claro para todos os sindicatos e entidades filiadas, que a reunião do ano que vem, para tratar do fechamento das contas dele, vai partir daqui do Sindicato Rondônia, que eles querem conhecer a base. Tratando de FENASCOM e CONASCOM ainda, maio do ano que vem também, nós vamos ter um seminário nacional, né, dessa entidade, onde todos os sindicatos que são filiados a ela é obrigado a participar. Isso vai ser lá em Salvador, né, eles vão passar para nós o passo a passo como é que vai ser, e aí a gente vai divulgando no grupo da diretoria como é que a gente vai fazer para participar desse evento lá em Salvador. Mas a gente precisa, o sindicato precisa ter algum representante lá para participar. Tá? Além disso, foram emitidos e enviados 164 ofícios demonstrando a intensa atuação administrativa e institucional ao longo do ano. Então, assim, o sindicato está com 6 meses, né? Nós temos trabalhado muito, né, incansavelmente, para que o nosso sindicato ele tenha uma visibilidade grande, tanto a nível de estado como a nível nacional. Aqui nós temos o quantitativo de afiliados por empresa. Araçatuba, né, que é uma empresa de limpeza, nós temos um filiado. A CTR Horizon, que é o pessoal lá do Aterro, nós temos 5 filiados lá. EPVH, nós temos 26 filiados. Eco Rondônia, 141 filiados. A NS Apoio Administrativo, que é lá a empresa que o William trabalha, tem 2 filiados, que somos 2 diretores. A EQS são 2 filiados também, que um é a Nilma e o outro colega dela que trabalha lá. É uma empresa, pessoal, que a gente tem muita dificuldade, por quê? Porque o Sintelx foi lá, antes da gente ter pegado a carta definitiva, fez uma reunião com essa empresa, filiou todos os trabalhadores da empresa, né? E aí gerou-se assim, gerou um desconforto, porque o pessoal de lá não quer ir no Sintelx fazer licitação para se filiar com a gente, né? Então a gente está, para a gente conseguir alcançar todo esse trabalhador, o trabalhador já veio aqui, já conheceu, gostou de todas as que o sindicato oferece para ele, mas para a gente mudar esse jogo lá, a gente só vai mudar a partir dessa decisão da justiça aqui. Porque aí a empresa ela não pode mais ter nenhum tipo de contato e vínculo com o Sintelx a partir dessa decisão que a juíza está aí para proferir. Mageclin é a empresa da Socorro, né? Só tem ela. A Mageclin era a empresa que prestava serviço para o SAMAR, né? Antes da pandemia, e aí depois o SAMAR resolveu criar 7 empresas fictícias dentro do SAMAR para poder fazer o serviço que elas precisam. Mas como a Socorro já fazia base da outra chapa, ela continuou com a gente e continua com a gente. A NB, Limpeza, aí juntando Distrito, Porto Velho de Paraná, tem 144 filiados. A MS tem 2 filiados, que é as empresas que as meninas aqui trabalham, né? Aqui no Ministério, na Superintendência do Trabalho. A Multilimpeza tem 1 filiado, e no total geral a gente tem 343 filiados. O interessante desse total de filiado é que o nosso sindicato só tem 6 meses.
O Sintelps tem 35 anos, ele tem 400 filiados. Então significa que o sindicato ele vem trabalhando muito, né? E o trabalhador vem reconhecendo o trabalho que o sindicato tem feito. Em menos de 6 meses a gente já está quase chegando aos 400 filiados do Sintelps. Relatório de atendimento de saúde. Tudo isso é uma contrapartida. Sempre nós, como diretores, como centro fiscal, a gente tem que ter isso em mente. O que o sindicato oferece aqui como passo social não é a principal atividade do sindicato. A principal atividade do sindicato é defender o direito do trabalhador, né? Então, muitas das vezes, quando a gente vai filiar um trabalhador nas empresas, o que o sindicato vai oferecer? Aí é a hora do diretor ter isso em mente. O sindicato vai te oferecer o salário que tu recebe, o 13º que tu recebe, o tipo de alimentação que tu recebe, uma assiduidade, uma cesta básica. Tudo isso é luta sindical. Inclusive, nós temos agora 2 lutas, nós estamos com 2 lutas bastante ferrenhas, bastante adiantadas. Primeiro, o piso do gari, né? A gente está nessa luta para que, é um projeto de lei desde 2020, esse projeto está tramitando e agora começou a andar mesmo, de fato, do direito, para que o gari ele tenha, no mínimo, 2 salários mínimos. Então, o salário do gari para o ano que vem, a gente acredita que até maio isso já deve estar aprovado, o salário do gari vai estar em média de R$ 3.240, base, mais 40% de salubridade, mais a hora extra que ele faz. Então, não é o salário que a gente quer, não é, porque o gari é essencial no dia a dia da sociedade. Então, mas é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo, né? Então, a gente tem lutado bastante, a gente tem divulgado muito na nossa rede social e a gente queria até pedir um apoio de vocês. Entre lá no Instagram nosso, entre no Facebook, divulgue. É importantíssimo demais esse projeto ser aprovado, porque a gente vai dar qualidade de vida para os nossos colegas, né, nossos amigos da natureza. Tá? E o outro projeto que foi aprovado ontem na CCJ do Senado é a diminuição da escala 6/1. Né? É outra briga do sindicato, da confederação, da federação das forças, né, das entidades sindicais, para que nós conseguimos derrubar para uma escala 5.2. Então, o que o sindicato quer? Quer que nós, trabalhadores, trabalhem 5 dias da semana e não 2. É mais do que justo, para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor. Então, a gente tem o apoio do presidente da República, isso é muito importante. Né? A CCJ aprovou ontem, não vai para votação. Agora, a gente tem que perturbar os nossos senadores, né? Para que esses senadores, ele dê o ok lá e vá. Passando pelo Senado, o Lula assina de imediato. Isso aí é fato. Né? A gente sabe que o presidente Lula, para a questão de causa trabalhista para o trabalhador, não tem dificuldade de chegar lá para ele, vai sancionar e vai virar lei. Então nós tivemos aí, em contrapartida, além de levar para o trabalhador todo o benefício dos acordos, a gente oferece para ele exatamente a parte social e a parte médica. Aí nós tivemos aí, ó, os atendimentos só do Sindlimpo nesse período. Tivemos 4 cardiologistas, graças a Deus ninguém está com problema de coração. Né? Tivemos aí 41 atendimentos no clínico geral. Aí a grande demanda nossa é exatamente dentista, né? Nós tivemos aí 122 atendimentos, fisioterapia tivemos 10, ginecologia 8, oftalmologista tivemos aí 14, ortopedista 29 e o pediatra 44. No total, nós atendemos aqui em parceria com o Sintrato 272 trabalhadores, né, da nossa base. Esses atendimentos demonstram o compromisso do sindicato com a saúde e o bem-estar de todos os trabalhadores filiados. Por isso que é importante a gente divulgar isso na nossa base. Né? Por exemplo, uma consulta de um pediatra hoje lá na Mais Saúde é R$200. Se você pegar seu filho aqui e precisar de ir lá no Mais Saúde marcar, é 200 conto. Aqui o filiado, por exemplo, um gari, que ganha 1.872, que é o salário dele base na carteira, ele com esse salário ele paga R$ 56,17 para o sindicato mensal. Ele contribui com esse valor, ele é atendido pelo dentista, pelo pediatra, por todos esses médicos que estão aí. Se ele precisar passar esses médicos todinho durante um mês, ele vai ser atendido e vai pagar a mesma mensalidade, né? Para ele e seus dependentes. Então, por isso que é importante a gente divulgar isso na nossa base. Né? Porque dizer, eu estou contribuindo, eu quase não uso. Graças a Deus que você não usa, você está bem de saúde. Mas se você precisar, você vai pagar um valor irrisório, gente. É um valor irrisório. Se você for extrair um dente, ontem eu pedi para o meu filho extrair o dente inciso, que não se extrai aqui, foi R$400. R$400. Então você vai falou que eu esperar quase 5 horas. Quase 5 horas.
orçamento nosso financeiro de arrecadação mensal entre a mensalidade mensal dos afiliados, e como nós fechamos 2 acordos, aí existe a taxa negocial para aqueles que não são filiados, né? Então nós temos a Araçatuba, né, que aí nós estamos nesse entrave de acordo coletivo, não contribuiu. O Aterro começou a contribuir agora no mês de outubro, né? Ele começou a contribuir. Nós tivemos lá uma receita de R$248 deles. Em outubro, novembro, tivemos aí 314,91. Aí a EcoPVH, nós não tivemos receita porque estava naquele campo da justiça, filiamos esse pessoal agora, só vai cair no próximo mês de dezembro. A Eco Rondônia, nós tivemos aí desde junho, nós tivemos um faturamento de lá de 5.300, aí vem agosto 6.832, setembro 6.000, isso de taxa de mensalidade, tá? Setembro 6.748, outubro 7.361, novembro 9.437, o total da Eco Rondônia até agora está dando 35 mil de mensalidade passada ao sindicato. Aí nós tivemos a taxa negocial, que é aquele colaborador que ele não é filiado ao sindicato, e o sindicato vai lá, briga, viaja, faz todo o piseiro para conseguir alguma coisa para ele, e ele não é filiado. Aí se ele não fazer a carta de oposição no período que o sindicato coloca lá o comunicado, é descontado no dia de trabalho dele. Então lá na Eco Rondônia, o trabalhador que não apresentou essa carta, foi paga essa taxa negocial no valor de R$ 8.954,97 taxa negocial. A empresa do William, devido à ação judicial que a gente teve que entrar de reintegração, eles começaram agora a descontar a mensalidade sindical dos 2 filiados aí, que foi esse valor de 91,08. A ETS, a gente está nessa luta, a gente tem a Nilma e tem o outro rapaz, e aí a gente já mandou esse documento para lá umas 10 vezes e até agora a gente não obteve resposta. Isso aí a gente já está preparando também uma açãozinha judicial para eles cumpram e comecem a repassar a mensalidade sindical ao sindicato. A Magecrim, a mesma situação, porque a Socorro está afastada pelo INSS, então a Magecrim não está repassando para nós a mensalidade. A MB, ela passou para nós, aí quando nós iniciamos na MB, nós tivemos uma resistência muito grande, aí foi o trabalho do sindicato, de apresentar, de trabalhar o sindicato, nós tivemos a primeira arrecadação lá, 842,55, setembro, a gente já teve 954,89, outubro, 3.389,42, novembro, 3.144,15, totalizando aí 8.331,01. Aí nós tivemos a contribuição daqueles trabalhadores que não são filiados, né, que é a taxa negocial. Foi repassado para o sindicato 6.272,91 da MB Limpeza Porto Velho. A mesma coisa de Paraná, né, nós temos lá 20 alguma coisinha filiados, foi repassado 1.123,40 de afiliado, e aí aquele trabalhador que não enviou a carta foi encaminhado mais 6.054. A MS é a mesma questão, é as meninas ali que trabalhavam na Ebenezer, e aí elas foram transferidas para essa outra empresa, entrar nessa outra empresa, e aí a gente precisa fazer a filiação dela e mandar para a empresa para começar a fazer a arrecadação. A Multilimpeza é a mesma situação. Aí nós temos a Quebec, lá de Ariquemes, nós temos lá 14 filiados, né, e aí a empresa começou a descontar agora, no mês de novembro, e começou a repassar para nós o valor de R$408. Nós tivemos de arrecadação até novembro, nós tivemos 67.612,21. Agora nós vamos para despesa, né? Gasto mensais de contas fixas, né, despesas sindicais, viagens, combustíveis e outras coisas. No mês de agosto, a gente teve 5.965,30, né, de despesa. A gente ainda estava se organizando para começar a correria. No mês de setembro, nós tivemos aí 7.436,17. No mês de outubro,
aí já teve um aumento maior, porque a gente teve que ir de Paraná, teve que ir em Ariquemes, teve que dar uma passada lá em Jaru e outras empresas, aí o custo já subiu lá para 10.002,37. Novembro, né, nós ficamos mais aqui por essa questão dessa transição, né, nós preferimos ficar mais aqui, tivemos aí R$ 7.710 de despesa fixa do dia a dia das atividades sindicatas. Aí nós tivemos aí um total de despesa até o mês de novembro de R$ 31.113,84 de despesa. Aí nós tivemos mais aqui, além dessa despesa que está em andamento, que a gente pediu para ser feito o quê? Receita médica, prontuário médico, tudo no nome do Sindilimpo, porque a gente está usando o material do Sintra. Então, a partir de janeiro, a gente passa a usar o material do Sindilimpo. Então, o trabalhador do Sindilimpo ele vai ter a fichinha dele lá, o prontuário, o nome do Sindilimpo, o médico, quando dá um atestado médico até, para não ter problema lá, você faz parte do Sindilimpo, chega um atestado do Sintra. Que confusão é essa? Não vai ter o atestado médico do Sindilimpo, do nome do sindicato, né, tudo certinho, bonitinho. Então aí a gente pediu, né, a gente deu uma entrada no valor de R$ 2.500 para a gráfica está produzindo esse material para nós, ficou R$ 4.300, e aí a gente vai pagar o restante na entrega desse material para nós, aí está previsto até o final do mês para ser entregue esse material. Como nós sabemos, nosso sindicato é um sindicato novo, nós começamos agora, então a nossa receita ela é muito pouca para a gente fazer aquilo que a gente pensa em fazer, aquilo que a gente quer fazer no futuro, né? Então o que a gente organizou? O que a gente tem organizado aqui? E a gente marcou essa reunião. A gente vai distribuir para cada diretor e para cada membro fiscal uma cesta, a gente está devolvendo para vocês aquilo que está sendo feito para nós, porque nós somos um time, ninguém ganha nada só, né? Todo mundo é um time só. Então, para não passar batido no nosso primeiro ano, a gente vai distribuir para cada diretor, para cada membro do Conselho Fiscal, uma cesta natalina, né, do sindicato. Isso já é um grande ganho que nós, no outro sindicato, nós nunca recebemos nem muito obrigado, né, gente? Mas para isso, a gente vai precisar da aprovação da diretoria, né? O ano de 2025 marcou o início da trajetória institucional do Sindilimpo, consolidando sua representatividade e seu papel na defesa da categoria. As ações realizadas, incluindo negociações coletivas, fiscalizações, audiências, filiações a entidades nacionais e atendimento de saúde, demonstram o avanço da organização sindical e seu compromisso com a melhoria das condições de trabalho. O Sindilimpo seguirá empenhado em ampliar os seus serviços e fortalecer o diálogo com as empresas e garantir o direito e conquista aos trabalhadores e trabalhadoras representados. Porto Velho, 11 de dezembro de 2025. Então era isso que a gente queria apresentar aos senhores. Né? Boa tarde. Boa tarde. Aqui, dona Joana, fique à vontade. Né? Essa é a dona Joana, mais uma diretora nossa lá do Samar. Tá? Assiste de presença. E agora a gente vai botar em votação a questão da aprovação da cesta natalina. Dentro dessa cesta natalina, a gente também, nós somos parceiros do Sintra, o Sintra é nosso parceiro, tem sido nosso parceiro desde o início. Então eu queria aqui, em nome da diretoria do Sindilimpo, em nome de cada um de vocês, agradecer ao Sintra, agradecer às meninas do Sintra, porque são elas que fazem todo o atendimento do pessoal, do nosso pessoal, quando vem ser atendido aqui. E nós também incluímos, né, nessa premiação de dar uma cesta natalina também as meninas do Sintra, que está nesse engajamento com a gente, nessa parceria de atender, muitas das vezes aí 5 horas da manhã, eu digo para a Mura, amanhã nós temos um compromisso 5 horas da manhã, porque a gente precisa registrar, gravar, né, as nossas reuniões, e aí a gente sabe que como a gente ainda está em dificuldade com algumas empresas, onde alguns senhores são diretores, a gente não consegue mandar um ofício e liberar esse diretor para estar conosco. Então, enquanto a gente não resolver essa questão entre SEAC e Justiça, a gente não consegue
trazer um diretor, liberar um diretor para estar conosco. A gente só vai conseguir isso quando as empresas entenderem que é nós e aí quando a gente mandar o ofício, ela é obrigada a liberar o trabalhador para estar conosco. Mas enquanto isso não acontece, quem nos ajuda muito quem é? É o pessoal do sindicato. Então a gente tem essa gratidão pelas meninas, pelo Dacil, pela diretoria do sindicato, que tem nos ajudado em todos os sentidos para que a gente avance, a gente tenha avançado muito. Né? Então eu queria perguntar para os senhores, aqueles que concordam em premiar as meninas, o pessoal do sindicato, também com a cesta Natal, levante a mão, por favor. Pronto, está aprovado. Nada mais justo. Nada mais justo. Bom, aqui, pessoal, nós vamos passar essa lista, vocês vão assinar aqui da entrega, da cesta natalina que a gente vai entregar, e vocês colocam o nome do CPF de vocês aqui, porque é para a prestação de contas do sindicato. E essa lista aqui, a gente está programando para o ano que vem fazer o uniforme do sindicato. Então todo mundo observou que só quem tem uniforme é eu. Fui obrigado a fazer, entre aspas, né? Por quê? Porque como a gente vai se apresentar às empresas, a gente precisa ter um nome, né? A gente precisa se identificar. Então a gente foi lá, pegou algumas camisas que a gente não estava usando, mandou botar o nome Cindy Limpo, né? E já começou a trabalhar. Então, a gente agora, ano que vem, a gente vai fazer o uniforme do sindicato, né? A gente está nessa programação de fazer o uniforme. Então aqui está o nome de todos vocês vão colocar aqui a numeração do uniforme de vocês, se é P, se é G, se é M, né? E aí a gente vai mandar um modelinho lá no grupo, tá? Para ver se vocês aprovam o modelo, que é para a gente correr atrás para começar 2026 bonitinho, né? Certinho. Tá, dona Jamila? Quando tiver seu nome aqui, a senhora vê aqui qual o número da camisa, certinho para a senhora. Foi. Esse aqui foi um rápido, vamos improvisar. Opa! A respeito sobre a conversa do advogado lá no hospital, o que ele adiantou sobre o sindicato entrar em... Não. No primeiro momento, ele foi muito receptivo. Para você ter uma ideia, a nossa conversa durou mais de 1 hora. Né? Então, foi uma conversa muito produtiva. Mas quando ele saiu daqui, ele saiu entendido que o sindicato ele não se enquadra ao que a empresa exerce lá, né? Porque um enquadramento sindical ele vai muito pela produção, pelo poder econômico da empresa. Então, o que eles trabalham lá? Saúde. Então, eles entendem que o sindicato que representa todo mundo lá é o Sindicato de Saúde. Na cabeça dele, o enquadramento sindical dele é isso. Né? Então, ele entendeu que a empresa, a INS, é uma empresa prestadora de serviço administrativo que não tem nada a ver com o sindicato da limpeza. O entendimento dele é esse. Então, o que ele fez? Ele foi e recorreu da decisão da justiça. E aí a gente vai esperar a decisão, o que o juiz vai entender, né? Porque nós deixamos bem claro para ele aqui, nós não temos nada a ver com o Sindicato de Saúde. A empresa, o poder econômico dela é realmente saúde, mas ela tem dentro da empresa 20 funcionários que trabalham com limpeza, exclusivo limpeza. Isso é limpeza econômica. 30 funcionários. Né? Então, aí agora, vamos só aguardar a justiça tomar essa decisão para nós. Passa que sábado bonito aí, boa tarde. Boa tarde, Tiozinho. Seja bem-vindo na casa do Senhor. Amém. Recebe mais um ano e vamos receber mais outro. Acabada na sala, velho. Vamos uma águazinha ali. Sabe de uma coisa que eu tenho um orgulho de vocês. A gente venceu. Eu tenho um orgulho de ter lutado sem nada, acreditado, ter dado crédito, porque não se dá crédito mais. Estamos aqui, eu tenho uma luta nessa casa, nós estamos falando com o sindicato, e do sindicato grande. Precisa as autoridades da sociedade ter respeito com a gente. Nós somos amigos da natureza. Nós não estamos fazendo o Natal não vai aí na natureza de vocês. Amém, presidente. Amém. Obrigado. Tá lá? Essa daí é o Tá. Essa aqui é a sequência da semana. Tá para ir. Os dois estão em casa.
somos cientes, e o nosso sindicato, ele começou agora, então a gente tem se redobrado para que as coisas aconteçam. Nós não temos, eu fui afastado para o sindicato por força de lei, porque a lei obriga, o presidente tem que ser afastado de imediato, né, para poder representar a categoria. E aí, assim, quando a gente é afastado para o sindicato, o que a empresa ela paga, ela continua pagando o salário daquele trabalhador que é afastado com assistência e tudo, mas ela só paga o salário, ela vai ter isso, tá? Então ela corta, por exemplo, o trabalhador ele fazia uma hora extra, ele já vai receber hora extra, se ele recebia a insalubridade, ele não recebe a insalubridade, então é só o salário base, tá? Então é só o salário base. Então hoje o que a Marquise me paga é o meu salário base, descontando todos os encargos, certo? Então, com a atividade do sindicato, a nossa rotatividade, a nossa dinâmica, ela totalmente mudou com relação à Marquise. De onde eu moro para a Marquise era 5 minutos. Era 2 tapas, para eu cruzar a BR eu já estava em casa, né? Hoje não. Hoje a realidade é maior. Eu tenho que vir aqui, eu tenho que voltar em casa para almoçar, volto para cá, são 4 viagens por dia para ir e voltar, tá? Até a gente se organizar. Mas a gente tem desenvolvido isso. Agora, quando se trata de viagem, a gente sabe que o sindicato não tem carro. A gente até sentou com um advogado e disse assim: presidente, seria bom alugar um veículo, quando for viajar, alugar um veículo para o sindicato. Para o doutor, o senhor é muito fácil fazer isso. O senhor é legal, mas para nós não tem como fazer isso. Vamos alugar um carro, nós vamos pagar aí a despesa do aluguel do carro, mais a despesa de combustível, para nós gastar quase 5 mil reais de faturamento. Nós temos aí 342 filiados, mas desses 342 filiados, 300 é garimpo, ou agente de limpeza, é R$ 56,17. Então o faturamento é muito filiado, mas o faturamento é pequeno. E aí você tem, nós pagamos uma assessoria jurídica, que é o advogado, né? Tem que ter, nós pagamos, e pagando muito bem pago, né? A assessoria jurídica nossa aqui é 3.500,5, faça chuva ou faça sol, tem que pagar, mas também daquilo que se precisar com relação ao sindicato, ele está 24 horas à disposição, se é assunto relacionado ao sindicato, né? Nós temos que pagar uma contabilidade para fazer todo o faturamento do sindicato para que a gente não tenha problema. Então tem muito custo. E aí, eu tenho utilizado o meu veículo para fazer esse trabalho. Eu tenho utilizado o meu veículo. E isso precisa ser aprovado por nós diretores, né? Então o custo de gasolina, se der algum problema de estourar um amortecedor, alguma coisa, eu não posso ficar com esse custo nas costas, porque eu já estou utilizando o meu veículo, estou colocando à disposição do meu veículo. Meu veículo está tendo uma depreciação, porque está aumentando a quilometragem, por exemplo. Se eu ia gastar 300 quilômetros em um ano na cidade, eu estou gastando, né, 2, 3 mil aí a cada 2 meses quando a gente vai para o interior. Então tem esse custo. Mas o que a gente aqui, eu conversando com o presidente da Silva, conversei com o advogado, o que a gente propôs, o que a gente quer propor para a diretoria aqui? O custo da despesa, né? Se der algum problema, claro, de manutenção, precisar trocar um amortecedor que se estourar, um pneu que furar alguma coisa que rasgar, o sindicato arca com esse prejuízo mais o combustível, né? E aí ficaria o sindicato responsável por essa questão, tá? Por esse custo das despesas em viagem, quando se precisar viajar com o meu veículo, eu vou, mas se der algum tipo de problema e precisar fazer a manutenção, a gente faz a manutenção, apresenta a nota no caixa do sindicato e na prestação de conta nossa mensal, tá? Isso está para a gente aprovar aqui agora. Nós vamos fazer uma atualização do nosso estatuto social. A gente observou ali algumas falhazinhas no estatuto, então a gente vai precisar atualizar esse estatuto. Por exemplo, nós temos aqui o William, que ele é suplente do trabalho, né? Então, por exemplo, ali, o William é suplente da Socorro, beleza, tá ok. Mas eu tenho lá o diretor de propaganda e imagem, que tem o diretor, mas não tem o suplente. Então precisa ter o diretor e precisa ter o suplente. Então na montagem, quando a gente montou esse estatuto lá atrás, a gente
acabou passando batido em algumas coisinhas. Então a gente vai fazer essa atualização ano que vem, né? Essa atualização ela é aprovada pelo trabalhador, o trabalhador que está em dia com a mensalidade dele em dia, ele tem direito de voto, e aí a gente vai chamar para uma assembleia extraordinária e fazer a votação. Mas aí eu já estou adiantando para vocês que agora em 2026 a gente vai dar uma mexida nesse estatuto, tá? E essa questão, nós estamos programando aqui uma questão de uma ajuda de custo, que a gente vai precisar ter essa ajuda de custo, né, para essa mobilidade nossa, a gente está fazendo o serviço interno dentro da cidade. A gente precisa ter uma ajuda de custo para isso também, porque o sindicato não tem recurso para isso, então a gente precisa ter essa ajuda de custo. Tá? Então isso a gente vai botar em votação aqui, para que seja aprovado e fique registrado na ata, né, para que agora em março, quando a gente for fazer a prestação de conta do sindicato, esteja tudo ok, tudo conforme diz o estatuto e funciona. Hoje a gente está, eu até conversei com o contador do sindicato com relação a isso. Provavelmente a gente vai fazer uma alteração até na questão de banco no ano que vem, porque a gente tem conversado muito com a Caixa. O que ocorre? O que está ocorrendo? Toda vez que eu vou viajar, que eu preciso fazer uma viagem, eu tenho preciso fazer um Pix para minha conta, para eu poder viajar, pagar a despesa e apresentar as notas. Porém, quando eu for fazer a minha prestação de conta de pessoa física, a Receita vai dizer assim, entrou tanto na tua conta. E aí o leão vem, o jacaré está certo. Está problema. Então já conversei com o contador, e aí ele me deu uma alternativa. Eu vou falar aqui, presidente, vá lá na Caixa Econômica, procure saber se a Caixa ela disponibiliza um cartão pré-pago do sindicato. O cartão pré-pago, como é que ele funciona? Eu vou viajar, eu vou precisar de R$5.000 para uma viagem, até Vilhena. A tesoureira, junto com o presidente, vai fazer esse crédito para esse cartão pré-pago. Eu vou levar o cartão e vou viajar, pagando todas as contas. Quando eu chegar, eu presto conta com o sindicato, apresentando as notas. Não entra nada na minha conta, vai tudo para o cartão. É menos problema. Só que a Caixa Econômica não trabalha assim. A Caixa Econômica não disponibiliza esse tipo de cartão. Então a gente foi lá no Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem essa possibilidade de fazer isso. Tá? Então a gente está analisando. O ano que vem, quando a gente for fazer a nossa primeira reunião do ano que vem, a gente vai discutir de novo esse assunto, então a gente vai finalizar esse ano, para ver se a gente faz essa alteração de banco, porque a gente tem que fazer aquilo que seja benéfico e que não dê problema para ninguém, né? Não dê problema para ninguém. Ontem, por exemplo, a gente precisou comprar a cesta natalina, e aí, como o QR Code do mercado, ele tem um prazozinho para expirar, não deu tempo da Nilma fazer a autorização lá do trabalho dela, e ela também não podia sair do trabalho para ir lá no açaí. Eu digo, então é o seguinte, para resolver o problema, quem está na fila do mercado aqui, na grande fila, manda o Pix na minha conta e eu faço o pagamento e apresento a nota. Só que são valores que não dá para você estar recebendo na sua conta. E na sua prestação de conta individual, do ano que vem vai dar problema. Né? Eu até falei com o contador, como é que a gente vai fazer isso? Ele disse, não, vai pegar todas as contas do sindicato e tirar uma cópia e apresentar no teu imposto de renda também, para dizer que esse dinheiro entrou, mas saiu. Né? Mas eu sei, como contador que eu sou, que a informação que ele me deu não procede, vai dar problema. Né? Vai dar problema, eu não posso fazer isso, porque aí eu vou juntar a pessoa física com a jurídica na minha prestação de conta, eu não posso fazer uma só, não. Né? Então, pessoal, diante dessa pauta aqui, que a gente está apresentando, o relatório, né, o relatório aqui, anual de 2025, está aprovado esse relatório, pessoal? Quem concorda? A atualização do Estatuto Social está aprovada? A ajuda de custo está aprovada? As despesas sindicais com viagem e manutenção do veículo está aprovada? A aprovação da cesta natalina está aprovada? Então vamos todos levantar a mão, só para estar gravando lá, ou? Então, quando eu falar aqui, vocês levantem a mão. A apresentação do relatório anual do ano 2025 está aprovado? Aprovado. Item 2, a atualização do Estatuto Social está aprovada? A ajuda de custo está aprovada? Despesas sindicais com viagem e manutenção do veículo está aprovada? A aprovação da cesta natalina está aprovada? Bom,
aprovar. Eu queria aqui abrir o espaço para os senhores falar alguma coisa que queira falar, queira perguntar alguma dúvida com relação ao relatório. A palavra está com vocês. Fiquem à vontade aí. Alguém quer falar alguma coisa? Marília, Silene, Denilson. Vice-presidente As ações apresentadas pelo sindicato, o que vocês têm, nós como diretores, né? Nós que estamos à frente, porque a linha de frente desse sindicato é nós, pessoal. É nós que estamos a linha de frente. Então, quando alguém falar, o sindicato é todos nós, né? O sindicato somos nós. Então, assim, seria muito importante o feedback de vocês, né? Porque é com o diálogo que a gente constrói, né? O presidente não faz nada sozinho. Em todas as empresas que eu tenho chegado para conversar, eu sempre tenho dito para o trabalhador, eu não faço nada só. Eu vim aqui ouvir vocês. Se vocês aprovar, a gente continua. Se vocês não aprovar, o sindicato não vai fazer nada. Se você disser, eu quero o carro de som amanhã aqui na frente da Eco Rondônia para fazer uma greve, é dois carros. O carro de som vai estar lá e o pincel vai estar feito. Mas eu lá sozinho não vou. Eu não posso fazer isso, porque a lei, ela vai contra nós. Então, assim, tudo que a gente for fazer, é a diretoria que aprova. Né? Somos nós aqui que decidimos as ações que nós vamos fazer, né? As próximas ações, os próximos passos. Então, tudo que a gente construiu aqui nesse primeiro momento, a gente construiu pensando, né, no melhor para a categoria. Muitos nem acreditavam que esse sindicato ia ser mais. Hoje esse sindicato é uma realidade. Né? E essa realidade é uma luta, não é só do presidente, não. Quando vocês vêm falar do sindicato, vocês se sintam representados, porque vocês estão no braço. Aonde eu falo, até às vezes a gente brinca, né, Cris? Que as pessoas dizem assim, só tem tu, presidente. Não, mas os outros, simplesmente não, porque que um dia você vai ver um conclusivo na hora certa. Né? Porque a gente sabe que a gente está na demanda dessas questões das empresas que estão resistindo para liberar alguns diretores. Mas no momento certo vai ter que liberar. Beleza? Então está aberto aí a. Mas os nossos diretores falar alguma coisa. Fiquem aí à vontade, vou estar aí buscando a assistência de vocês, para que a gente possa bater uma foto da nossa diretoria, né, com a cesta ali na frente, bonitinho, a gente vai fazer um mural ali com a nossa diretoria. Vai levar pra vocês também. Pegar lá no sindicatão Deixa lá. E aí, André? Me chama pra falar alguma coisa, André. Tá em férias. Eu não te vejo mais. Tu tá indo na TV Mário. 5 horas, né? Olha aí, muito obrigado. Obrigado. Aqui vai acrescentar um minuto. Acho que já deu um ouvido que já deve começar, né? Valeu a pena esperar 5 anos. Marília. Primeira de noite. Foi muita água para essa porra. Tá. Essa aqui é a calada administrante, foi meu usar. Ô, meu Deus. Botar dentro do quadro. Bora, André, fala alguma coisa aí. Alguma coisa. Falta para a nossa amiga Francisca. Pensando pediu ajuda para gente lá. Dona Joana, Dona Dilma. Nas câmeras vai ter o nome desse presidente, essa diretora, e esse Você não sei qual. Eu vou ser seu guia. Você vai colocar, né? Vai assim, presidente, diretor, tal, né? É duas, é pra mim? Já está procurando? Ela falou que é duas vezes. Nossa colega aqui. Talvez ele tenha
cerimônia, mas bebidas, direito, não vão beber muito. Já, menina, tá aí? Mais ou menos. Mas eu vou falar, ninguém quer falar nada. Eu choro. Eu levantar aí, já. Eu sou muito chorona. Todo mundo junto aqui, né? Pessoal, só antes do Jacques falar, essa cesta natalina não é nada daquilo que a gente almeja, né? É o primeiro ano nosso, o primeiro fim de ano que a gente passa com o sindicato. É uma forma singela que a gente achou, a gente encontrou de lembrar de cada um de nós pela caminhada que a gente teve ao longo desses mais de 5 anos que a gente tem lutado para que esse sindicato ele venha de fato direito a acontecer. Então, isso aqui é uma homenagem singela, né? Esperamos que nos próximos anos a gente possa cada vez mais evoluir, né? Sinta-se abraçado pelo sindicato, sinta-se abraçado por cada um de nós, né? E vamos juntos aí, tá? A palavra né? Pessoal, uma boa tarde para todos. Parabéns para todos os envolvidos. A gente começou esse trabalho aqui faz tempo, muito tempo. Aí a gente tivemos a oportunidade de conhecer novos colegas, né, que chegaram, né, Sô? E colegas estiveram por aqui, já não estão mais, infelizmente, que começaram com a gente, né, embalando esse bebezinho aí. E graças a Deus, né, com a ajuda do presidente, né, central, o seu Jacinto, e a equipe dele, hoje nós estamos aqui visualizando um feito de um trabalho que não foi fácil e que não vai ser fácil. E eu só tenho a agradecer mesmo, só gratidão pelo Criador e pela contribuição de todos vocês, e nós que estamos desde o início aqui. E é isso, gente, é só trabalhar e acreditar e trabalhar unido, estarmos juntos sempre, que é uma corrente, elas só funcionam quando todos os elos estão juntos. É o mínimo que eu posso falar e agradecer ao nosso presidente, que se empenhou bastante, muito tempo, né, galera? Estamos nessa guerra, nessa batalha aí, mas graças a Deus deu tudo certo. Eu também quero agradecer por hoje estar todos aqui, né? Hoje fez mas tá vendo como é que é Deus? No final do ano, Deus colocou nós todo mundo da diretoria. Então a gente tem que agradecer por todas as batalhas que a gente vem correndo atrás desde 2019. Agradecer por cada um de vocês que aqui se encontram e dizer que nada na nossa vida é fácil. E esse livro, que é um sonho realizado hoje, porque a gente, quando eu trabalhava, quando eu estava ali no Samar, a gente foi muito, mas muito humilhada no trabalho. O Samar não é pequenininho. Tinha final de semana, tinha dia da gente trabalhar em 3 pessoas ali dentro. Então, quando veio o convite, eu e a Francisca agarramos mesmo com toda a vantagem. Um dia isso vai mudar. E a gente confiamos em Deus em primeiro lugar, na confiança do Edinaldo, da Silvia, que foi as pessoas que nos convidaram para isso. Então, hoje, a gente tem que agradecer a Deus e dizer um muito obrigada de coração a todos. Por quê? Porque vamos lutar não por nós, mas pelas pessoas que não acreditam ainda na gente, que nem a gente chamar nossos amigos, infelizmente, né, Joana, ainda não estão confiando muito, porque acho que o medo de perder o emprego, de se criar e eles mandarem embora, entendeu? Porque talvez eles muitas das meninas lá são de idade, mas esses dias eu fui lá fazer uns exames, que eu estava fazendo um check-up, e eu conversei com uma colega, né? Aí eu falei, oi, ela disse, oi, eu disse,
João Paulo. Nem João Paulo é que me ensinar, gente. Eu já trabalhei com João Paulo. Nem o trabalho de João Paulo é que nem o trabalho. Não é. Então, assim, hoje, vendo todo mundo aqui, o sonho do Sindilívio ser realizado, está de vento em pouco. E obrigada, Linalda, a Cris, que estão aí batalhando o tempo todo. Sempre eu falo para a Linalda, quando precisar, tu me chama. Mas às vezes ele chama e não dá de eu ir, né? Então, assim, mas eu fico muito feliz e agradecida por nós todos estarmos aqui hoje. E graças a Deus, sempre falava, Linaldo, tudo é no tempo de Deus, nada é na nossa hora, tudo é na hora de Deus. E aí ele sempre dizia essa, vamos confiar, Deus está trabalhando e trabalhou. A luta é grande. A luta é grande, deu certo. Então é isso. E desde já quero agradecer e desejar um Feliz Natal e um próspero ano novo para todos. Amém. Eu quero aproveitar também e agradecer o presidente do CISLIN, o Serinaldo também, agradecer pelas nossas meninas aqui do Sintrá também, que sempre está ali para dar um apoio, né, no trabalho, na parceria, Dona Edna, o presidente da Silva, que está ali, está agora mesmo trabalhando ali, né? E o lema dele é trabalho. Então não é fácil a luta, é uma luta constante, diária, né? A gente tem aqui, quando o sol nasce, a luta permanece com a gente e a força e a coragem de todas nós aqui para estar em conjunto com o Sindilívio, com o Sintrá aqui, arregaçando as mangas e todo dia lá lutando. Então eu quero agradecer imensamente ao presidente Rinaldo, ao presidente da Silva e às nossas meninas aqui que estão sempre com a gente, Dona Edna, principalmente. Eu queria, pessoal, nós, diretoria do Sindilívio, ficasse de pé e batesse uma salva de palmas para as meninas, para a Dona Edna, porque são mais que merecedores. Né? Existe um ditado na vida que a gente fala o seguinte: você quer saber a dor dos outros, você passa por ela, né? Você só sabe quando você passa por ela. Então, assim, eu sempre participei do sindicato, sempre fui parceiro do Brasil. A gente tem mais de 30 anos de amizade, de caminhada junto, mas dentro do sindicato, da forma que eu estou hoje, foi a partir de 2025, eu estou aqui todos os dias acompanhando, vendo o dia a dia. Muitas das vezes um trabalhador, quando eu filiava na Marquise, ou na Andorinha, ou em outras empresas que eu trabalhei, dizia assim: eu cheguei lá no sindicato, aconteceu isso, eu ficava até bravo da situação. Hoje eu vejo que a prestação de serviço que as meninas oferecem, ela é muito grande e engole muito sapo ali na frente, né? De trabalhador que acha que teve os problemas dele lá no trabalho e quer descontar nas meninas aqui que não tem nada a ver, estão aqui servindo e atendendo a gente de boa vontade, né? De bom grado, como eu disse para vocês aqui. Eu louvo a Deus pela vida da Muri, porque ela poderia dizer vários não para mim, porque as nossas reuniões de limpeza, infelizmente, é só de manhã cedo. É 6 da manhã, é 5:30 da manhã. E às vezes que eu preciso, Muri, vamos lá, Cris, vamos lá, estamos aí, vamos junto. Então isso se chama parceria, é estar junto, acompanhando e desenvolvendo. Então, uma salva de palmas para ela. E simples detalhe, tudo coordenado pela Dona Edna. Está aí na frente, ela que sabe. Então, com a palavra matriarca dele. Eu deixei para mim, eu digo, já passou só chega bem rápido. Né? Vendo rostinhos, que eu ainda não tinha visto, né? Aqui, ou pelo menos não lembrava, né? Essa aqui mais primeira, essa aqui também, né? Mas prazer conhecê-los. Eu já vi. Quero dizer, presidente, o senhor está de parabéns por conduzir, por incentivar, porque falar do Sintrá, para mim, é muito emocionante, né? Porque quando a gente, vocês já viram aquelas fotos lá na frente, aquela coisinha azul, era tudo mesmo ali quando eu entrei com o da Silva. Da Silva não tinha apoio também dos trabalhadores, que duvidavam muito de tirar um sindicato que era o SINEPI. E eu me lembro que, esses dias da Silva lembrou, Edna,
véspera de Natal, dia 24, nós estávamos aí na frente, né? Sem cear, sem nada, porque o presidente estava aqui, só tinha uma porta e tinha que sair pela tela, né? E nós com um documentinho para registrar a chapa, e ele não atendeu a gente. A gente realmente cansou e fomos embora, porque a gente ainda foi de ônibus, pegava o intervalo ali, né? Para casa. E aí foi sofrimento, porque a gente não tinha apoio dos trabalhadores, nós não tínhamos apoio de ninguém que acreditasse na nossa luta. É difícil. As pessoas diziam assim, vai tomar não aquele sindicato. Eu tentei conseguir, da Silva, não consegui não. E o da Silva recebia o salário dele e dizia, ainda tem que pagar um repórter para fazer uma matéria. E eu dizia assim, meu Deus do céu, as pessoas me chamam tão chata. Ele é chato, eu nunca disse assim, não vai dar não, por quê? É pro nosso bem, a nossa categoria né? E a gente levava todo o nosso décimo, férias, pagamento, e a gente ainda tinha que pagar o advogado, tirar cópia, e ninguém acreditava na gente, E assim, porque isso aqui era comandado, digamos, pelos Google, né? Homem da pobre, matou o senador, tinha aquele medo, né? Mas não estava sendo também, né? Aí se dizia isso, tudo era aqui, né? Mas ninguém acreditava. Então, graças a Deus, Deus foi muito bom com a gente, né? Deus, aí depois, quando a gente assumiu isso aqui, a Cris trabalhava no INCA como recepcionista, trabalhava de manhã, de tarde, vinha para cá, sem ganhar um tostão, porque nós não tinha nada, não tinha nada. O sistema da Caixa era lançado nas casas do presidente. Olha, o sistema da Caixa era na própria presidente. E o gerente da Caixa nunca questionou isso, porque não podia isso, não podia aquilo, né? E o da Silva foi construindo, assumiu. Eu me lembro quando a nossa primeira assembleia, que nós fomos na rua, nós queríamos 2 da Rápido Roraima, 3 das Transpacífico, 3 de uma ali quando nós chegamos no final, tinha 8 associados. Para nós era 800 filiados, para nós era 8.000, porque ninguém acreditava, nós não tínhamos filiado, né, naquela época. E a gente ficou tão feliz porque nós tínhamos 8 filiados. Né? Nós lembro dessas empresas que eram por aqui. A maioria desses associados já morreram, né, não estavam mais com a gente, foram na época da pandemia, porque eram pessoas que não eram jovens, eram pessoas que cansadas, eram pessoas que já eram maduras, né, naquela época, quando veio a pandemia, levou a maioria deles, e a gente está aqui. E hoje, e o presidente firme, mas ele, eu quero compartilhar uma coisa que vocês pensam, que eu assim, me vejo todos os dias aqui, né? Eu não recebo um tostão do sindicato. Não tenho o Reginaldo é presidente do Conselho Fiscal, nunca ele veio no pagamento. Eu não recebo nada. Só que eu sou uma mulher casada há muitos anos. Se eu não acompanhasse o da Silva, eu não estaria casada. Porque quem aguenta sair 5h30 da manhã, 5 horas e voltar 10, 11 da noite? Ninguém, uma mulher aguenta. Ninguém, uma mulher. Então eu aguento porque eu estou aqui. Eu passo o dia, às vezes eu vou mais cedo, às vezes eu chego mais tarde, e aí a gente vem. E aí quando a gente encontrou, eu digo sempre para o presidente, você vai, o da Silva já ajudou tanto o sindicato, porque sempre a gente sente na pele que a gente passou sem apoio. Nós éramos na época da a gente nunca nos apoiou, né? E aí nós temos aí, conseguimos fazer a chapa, né, onde o Barroso era mais antigo, depois do Barroso veio o Cídio, que era, e depois tem alguns outros que eu já não me lembro tanto, né, que foi os que mais ficaram com a gente, o Alfaia, que sempre ficou agora desde o começo. Então, oi! Então, para nós, ver também a luta do Sidney, não, da Silva, eu não posso deixar. E olha que ele já abraçou outros que quando estava erguido, né? Oi! Né? Então, largou. Separaram de mulheres, né? Eu da Silva disse assim, eu não posso deixar o Sidney assim. Eu digo, eita, será que isso aí não é outro que vai enganar, vai abandonar nós? E aí a gente vê a luta, vê o caráter do seu Reginaldo, vê a seriedade que ele leva. Eu às vezes eu vejo ele, não almoça, só fica tomando café, eu sei, não, você não quer almoçar. E eu vejo assim que a luta dele, né, aqui, incentivando vocês, indo na Caixa, ali na Coaíma, indo para outra, ligando, vamos participar, vamos participar, vamos participar. É muita luta. E eu agradeço a Deus,
porque o senhor Rinaldo é uma pessoa que está à frente, ele é uma pessoa de Deus. Né? Vamos orar para que não só ele, como a equipe dele, a diretoria dele, né, continue avenida. Olha, então, a gente vê tudo isso, né? Ver o Lô aqui, é um privilégio da gente estar aqui, né? E eu só tenho a agradecer pelo reconhecimento do seu Rinaldo, falar palavras, né, simpáticas, que adoçam o meu coração, né, que deixam a alma da gente mais leve. E eu quero agradecer a Deus porque é isso. Tem que botar a mão na massa mesmo, para poder fazer crescer, tem que deixar. É verdade, é o tempo de Deus. Então o tempo de Deus é ali, está lá, para deixar crescer, depois, né, compartilhar. Olha o privilégio de você estar recebendo essa cesta. Eu acho que ele falou assim, ainda não é o que eu desejava, mas é o que pode. Então, isso é a melhor cesta do mundo. Esse zíper foi a melhor cesta do mundo. Eu não tinha nada. E se vocês ganharem, eu já me sinto feliz por vocês terem ganhado. Né? Porque é gratificante dizer assim, caramba, é muita coisa para quem não tinha nada. Né? Eu louvo a Deus por tudo isso que vocês falaram de sindicato, me emociona, me deixa assim, às vezes a gente não é mal interpretado, as pessoas dizem, eu digo, meu Deus, quem conhece isso aqui antes, não vai dizer que se tornou uma coisa assim, para mim isso aqui é o melhor sindicato do mundo, para mim isso aqui é uma mansão, para mim eu me sinto uma rainha, para mim eu penso nas princesas, para mim é tudo maravilhoso. Vencemos, né? E muito obrigada por tudo. E que essa equipe seja abençoada por Deus, cada homem, cada mulher, cada mãe, cada jovem, cada um de vocês seja assim, ó, que Deus coloque as mãos poderosas, que vocês possam se ajudar. Quando vocês se doam para o sindicato, vocês estão fazendo o que você queria. Será que esse sindicato vai lutar por mim? Você vê na rua aqueles banheiros para aquelas mulheres? Isso é uma dádiva, isso é maravilhoso. Quantas mulheres não querem ir no banheiro e não conseguem? Né? E o homem mesmo, né? E aí você vê ali, é bênção. Né? Eu tenho certeza que o senhor Rinaldo está de pé, porque é de muitas orações de vocês também. Né? Então, obrigada. Bom, vamos bater uma foto ali da equipe todinha, né? Com as meninas aqui do Citrar, para esse momento, para ficarmos amados da casa.